Sejam bem-vindos ao nosso episódio de número 53. O título é Chegamos. Olhem, meus amigos que me acompanharam nessa jornada. No dia 3 de junho de 2025, eu gravei o primeiro episódio, publiquei o primeiro episódio no meu Instagram, no meu YouTube e no meu Spotify, lá no nosso canal Vamos Nos Agigantar. E lá eu colocava um desafio, gravar 53 episódios. Por quê? Porque eu estava completando 53 anos no ano 2025. Pois bem, chegamos. Hoje, dia 1º de maio, eu completo 54 anos. E eu encerro essa jornada de 53 episódios. Aqui vimos muitas coisas, inspirado por essa turma que está aqui atrás, um século, quase um século e meio de teorias da administração, de gestão, daquelas coisas que eu venho aprendendo ao longo da minha vida, da minha jornada de vida. E hoje, nesse último episódio, neste dia 1º de maio, que eu surjo ao mundo, né? Do meu pai, da minha mãe, Dona Betinha, professora, seu Edgar Pereira. Eu nasci no 1º de maio de 1972, ao meio-dia. E eu prometi, lá no dia 3 de junho, no primeiro episódio, que eu ia falar com vocês sobre vida, sobre espiritualidade, religiosidade, sobre mudança, sobre estratégia, sobre muitos assuntos. E vocês que me acompanharam em cada um desses episódios, vocês viram que eu dei valor a muitas coisas que eu quero aqui hoje fazer um rápido resumo para quem não teve a oportunidade de acompanhar os 52 episódios. E eu quero começar com uma pessoa que me inspirou demais. Ela foi tema central de no mínimo 2 episódios, mas foi citada em outros também. A minha avó, Almerinda Bittencourt Fernandes. Em alguns episódios eu falei que ela escrevia cartas para mim. Aqui tá. Olha aí, uma delas. E essa carta ela me entregou e ela sempre escrevia o seu nome e ela escrevia a idade dela. E ela assina assim: da avó Almerinda aos 90 anos de vida, 1994. Ou seja, 32 anos atrás, ela escreveu essa carta para mim. Ela subiu aos céus com 100 anos. Depois dessa carta, ela viveu mais 10 ainda. E olha só o que ela escreveu. Que pérola! Esse pensamento, que ela colocou no papel, ele me acompanha na minha vida, na minha maneira de ser. Essa carta me inspira. Essa carta sou eu e aprendi com ela. Este pensamento é para te acompanhar sempre. Esse é o título da carta. E ele sempre está comigo. O original. Que guardes a lembrança de cada dia bonito que te foi dado viver. Só essa frase daria um episódio. Que guardes a lembrança de cada dia bonito te foi dado a viver. Pois eu já quero colocar como um desafio. Eu vou fazer depois, oportunamente, uma fala de cada frase que ela me falou. Continua. Que tenhas coragem para enfrentar as dificuldades que sobre ti se abatem. Que não te entregues quando não mais parece haver esperança. Que sempre tenhas amigos em sua volta em que possas confiar. Que sempre encontre pessoas que te ofereçam ajuda quando de ajuda precisares. Que futuro feliz te espere com tua força de vontade. Vontade foi um episódio. Que continues a cultivar cada um dos dons que Deus te distinguiu e que sempre encontres forças
para semear alegria ao teu redor. Deus está cada vez mais presente na minha vida, na minha jornada. E ela me ensinou isso também, a presença de Deus. Deus é amor. O Evangelho de João fala isso como Jesus falava. E que cada momento, na alegria e na tristeza, Deus esteja contigo e permaneça a seu lado com amor. Brilhante palavras, brilhante, brilhante, brilhante. Pois bem, eu quero dizer para vocês que nessa nossa caminhada, você que está me vendo, pode encontrar cada um desses episódios de reflexão, todos episódios muito curtos, de 3, 4, 5 minutos no máximo, no meu canal, no Instagram, que é Maurício Fernandes Pereira 1, no meu canal do YouTube igualmente, e no Spotify, vamos nos agigantar. Mas bem, o que foi que nós discutimos aqui ao longo dessa jornada? O primeiro episódio foi uma apresentação onde eu prometi que faríamos 53. Pois cá estamos, 53. Promessa feita, promessa cumprida. E quero dizer para vocês que foi um grande desafio. Não foi tranquilo, foi um grande desafio. Aquele que está do meu lado aqui, ou melhor, na minha frente, o Gustavo Porto, minha gratidão, que me ajudou nessa jornada, nessa caminhada. Devemos sempre agradecer as pessoas da nossa vida. Sempre, sempre, sempre. O segundo episódio, 02, mudança. 03, apaixone-se por você. Ah, se eu não for apaixonado por mim, quem será? Para minha esposa Cristiane ser apaixonada por mim, primeiro eu tenho que ser apaixonado por mim. Porque se eu não for apaixonado por mim, se eu não confiar no meu taco, se eu não tiver autoestima, se eu não gostar de mim mesmo, quem vai gostar? Nem ela. Mas eu gosto muito de mim e ela gosta de mim. O episódio 4, a vida é rápida e inédita. Vocês já pararam para pensar sobre isso? A nossa vida é rápida, inédita e única. Quando tu vê, foi. Quando tu vê, lá se foram 54 anos. 54 anos. Parece que foi ontem. E parece mesmo que foi ontem. Minha avó, eu me lembro de tantas coisas dela. E já se vão quase 2 décadas que ela subiu aos céus. O episódio 5, desacelere. Ei, meus amigos, vivemos uma vida a milhão. Não adianta nada. Desacelere para curtir essa vida que é rápida, inédita e única. Depois, compreensão. Se você não compreender quem está do teu lado, as pessoas que gostam de ti e também as pessoas que não têm certa admiração por ti, você não consegue viver uma bela vida. Compreensão. 7º episódio, reconhecer nossa fraqueza é nossa maior fortaleza. Interessante isso, né? Via de regra, as pessoas dizem temos que fortalecer nossos pontos fortes. É verdade. Mas a pergunta é, você que está me vendo, conhece qual é a tua fraqueza? Na hora que você conhece a tua fraqueza, você consegue fazer 2 reflexões. Primeira, se essa fraqueza não tiver nada a ver com a tua vida, deleta, não te preocupa. Agora, se essa fraqueza, essa sua incompetência tiver relação com o teu viver e te atrapalhar, foca para melhorar. 8. Para criar, basta crer. Eu tenho encontrado força, fé e Deus na minha vida. Isso tem sido uma dádiva divina. Tem sido muito bom. Fé. Para criar, basta crer. Fé nada mais é do que acreditar sem ver. Se você criar, se você crer, você caminha para frente. Isso é fundamental na nossa vida. O episódio 9, generosidade. Dizem que generosidade gera generosidade. É verdade. Carinho gera carinho. Respeito gera respeito. Seja generoso. Eu agradeci o Gustavo, que estou vendo aqui ele agora, não por motivo qualquer, mas por motivo justo, de gratidão verdadeira. Afinal de contas,
Esteve aqui comigo na jornada. Quanto custou eu falar o nome dele aqui? Nada. Eu acho que ele ficou feliz, porque eu poderia estar gravando e nem citá-lo. Quem gravou? Não sei. Tem que citar as pessoas, tem que ser generoso com as pessoas que estão na tua vida. 10 episódios sobre paciência. Como está faltando isso na nossa vida, não é mesmo? Paciência. As pessoas não têm mais tolerância, as pessoas não têm mais paciência. Isso faz com que, inclusive, fiquem doentes. O episódio 11, disciplina. O disciplinado transforma. O disciplinado caminha para frente. Quem não tem disciplina não vê resultado na jornada da sua vida. Faz toda a diferença. 12, determinação. Olhem, foram muitos os momentos que eu pensei, será que eu vou chegar aos 53 episódios? Determinação, vou chegar e pronto. Cá estou, 53 episódios. Perseverança, a capacidade que a gente tem de reconhecer que hoje eu sou melhor do que ontem, mas a humildade de reconhecer que para amanhã eu ser melhor do que hoje, eu preciso continuar a caminhada, preciso continuar a aprender. Humildade junto com perseverança faz toda a diferença. 14, constância. Não adianta fazer essas coisas que eu estou falando só hoje. Tem que fazer sempre na vida. Lembram do que eu falei no início? Minha avó disse, este pensamento é para te acompanhar sempre. Sempre é constância. Quem faz sempre coisas boas, colhe coisas boas. Quem faz maldade, colhe maldade. Isso já é um ensinamento bíblico, seja em Provérbios, seja em Jó, em várias passagens bíblicas, nós temos a lei da semeadura. Aqui você planta, aqui você colhe. Se você planta coisas boas você vai colher. Se você planta maldade, crueldade, é isso que você vai colher. Colha o bem. E olha só o que vem no episódio 15. Paciência é amor. Amor é tudo, eu digo nesse episódio. Amor é mais do que gostar. É vibrar por aquilo que tu faz, por aquelas pessoas que convivem contigo. Amor. Amor é tudo. Quem ama, constrói. Quem é amado, se sente amado, até a vida melhora. Episódio 16, muito interessante. Vai lá, visita esse episódio. Me diverti demais em gravar esse episódio. Preocupação inócua. Por quê? Preocupação inócua. Porque na vida nós temos uma certeza e um mistério. Certeza, vamos morrer. Calma, não te preocupe. Lembra? Preocupação inócua? Você que está me vendo, não te preocupa com isso. Você vai morrer. Sabes disso. Mas há um mistério. A certeza é a morte. Mas há um mistério. É quando. É como. Tu nunca vai descobrir. Por sinal, tu vai viver esse momento que tu não sabe quando. Então, não se preocupe com a morte. Porque quem se preocupa com a morte não vive. E tem gente que ao não viver morre todos os dias, mentalmente, espiritualmente, de saúde. E aí aquele mistério da morte, você vai saber mais rápido, vai saber quando ela vai chegar. 17. O homem exterior declina, o interior floresce. É isso mesmo. Você tem que ter energia interna para florescer, para crescer, para se desenvolver, para ir bem na vida. 18. O músculo da vontade. Sim, vontade é um músculo. Por que vontade é um músculo? Porque se você tem vontade de nada fazer, nada você vai fazer e a vontade só aumenta. Se você tem a vontade de caminhar e caminha todo dia como um hábito, como um princípio de vida, no dia que tu não caminha, sente vontade. Então desenvolva o músculo da vontade, mas uma vontade para o bem, uma vontade que te agiganta. Episódio 19, empatia versus compaixão. Empatia mais do que sorriso,
é receber as pessoas de braços abertos. Empatia é estar aberto ao outro. Compaixão é muito mais. Empatia é dizer que o outro precisa da minha ajuda e eu fico com pena do outro. A compaixão é verdadeiramente ir lá e dar a mão para ele, agarrá-lo e não soltar. Eu me compadeço, eu sofro junto, mas eu faço a diferença na vida do outro. 20. A distância distancia. É verdade. A distância distancia e a proximidade aproxima. 21. Em busca de sentido, onde eu falo do grande Viktor Frankl, que na caminhada de um campo de concentração em Auschwitz estabelece 3 metas para a sua vida. Cada uma delas extraordinária. E aí ele busca um sentido para a sua vida. Primeira meta, sobreviver. Segunda, aprender. Terceira, ajudar os outros com os conhecimentos que ele tinha naquele momento. Vá lá nesse episódio 21 que você vai ter uma pérola de aprendizado. 22, onde estava Deus? Onde eu falo das torres gêmeas, onde eu digo onde estava Deus. Eu vou fazer só um resumo. Neste dia Deus estava trabalhando muito, fez com que Nova York tivesse um caos no trânsito. Com isso, muitas pessoas atrasaram para chegar no trabalho nas Torres Gêmeas. Salvou muitas vidas só por isso. Onde estava Deus, não deixou o sinal de celular falhar. Muitos pais deram o último suspiro numa ligação para um filho, para uma mãe, para uma esposa. E o mundo, naquele momento, todos os celulares ligando, e Deus estava cuidando para que nenhum celular falhasse. E assim vai o episódio 22. 23. Educação é lugar de gente educada. Um professor tem que ser educado, elegante com seu estudante e assim por diante. 24. Razão, emoção e coração. 3 palavras extraordinárias na nossa vida. Você tem que viver com razão, com emoção, mas com coração. O coração fala a partir da tua emoção e da tua razão. Episódio 25, Frei Gilson. Anotem. Recentemente ele foi criticado aí por alguns beócios, né? Esse cara é um gigante. Um cidadão que coloca milhões de pessoas como eu na madrugada para rezar com fé, com esperança, com caridade. Ele é um grande profeta. Uma pessoa que agiganta muitas pessoas. Este cidadão é um santo em vida. Frei Gilson. Vai lá no episódio 25 e vê o que eu falei dele. 26. Duro sim, cruel jamais. Você pode e deve ser duro. Diria até que tem que ser. Agora, crueldade não. Quem é cruel não agiganta ninguém. Esse é do mal. Não seja do mal, seja do bem. 27. A vida é só para frente. Gosto demais desse episódio. O passado já foi. O futuro é um porvir que depende das minhas escolhas hoje. E a vida só para frente. Para trás, não. Não vou mudar o passado dessa forma como a gente imagina. Então, construa o teu presente à luz das tuas expectativas do futuro. 28. Especial Luiz. Luiz foi meu aluno, meu estudante, tem uma deficiência visual e colocou como meta viajar o mundo conhecendo os países. Vai visitar todos os países. E eu fiz um episódio especial para ele, porque eu gostei demais da história dele. 29. Alvin Toffler, o grande futurista. Tive a honra de participar de uma palestra com ele. E no passado falava sobre o futuro, um futuro que hoje se tornou presente, se tornou realidade. 30. Falo sobre o tempo. O tempo, né? O tempo é igual para todos, só tem uma diferença. Tem alguns que fazem, tem alguns que constroem no tempo que tem. E tem outros que não têm tempo para nada. Por sinal, tem um papa que dizia
que só dava atribuições a cardeais que ele entendia que era muito ocupado, porque esses fariam, esses achariam tempo na sua agenda e por isso que ele dava novas atribuições. Agora os cardeais que ele olhava estavam com a agenda um pouco liberada, com certeza, na visão desse Papa, esses cardeais não teriam tempo para a nova jornada, para o novo desafio. Episódio 33, Michael Porter, está aqui no quadrinho, nosso grande mestre da estratégia, também tive a honra de estar com ele numa palestra. 34, quem és? Se você não sabe quem é, não vai conseguir construir o teu futuro. Saber quem você é, qual o teu propósito, faz toda a diferença na vida. Ayrton Senna é o 35, Ayrton Senna do Brasil. Hoje, dia 1º de maio, Ayrton Senna nos deixou neste dia. Fazendo o que mais gostava, acabou encontrando aquilo que eu falei que era o mistério da vida, né? Encontrou a morte. Ele, nos seus 34 anos, contribuiu muito para a nossa vida, com os seus exemplos, com as suas frases e com a sua corrida de Fórmula 1. 36. Amor é relação. Já tinha falado sobre amor. Agora eu falo que amor é relação. Vão lá visitar para vocês verem que interessante esse episódio 36. 36. Vão lá e dão uma olhada. 37 é um episódio que eu dediquei ao meu amigo Marquinhos. Por que Marquinhos? Porque faço sauna com ele constantemente na Elase e sempre eu mandava esses episódios para o Marquinhos. E ele comentava todos. Marquinhos, vai meu abraço, meu amigo. Nesse exato momento estás em Portugal. Que Deus te ilumine, cuide de você, da tua esposa, dos teus filhos aí em Portugal. Grande Marquinhos. Episódio 38, eu falo do silêncio. A importância do silêncio. Paz interior. Mergulhe num silêncio profundo de reflexão para você ver como a tua vida é linda, é bela. O mundo está muito barulhento. Mergulhe no silêncio. O silêncio, ao ecoar no teu ouvido, vai fazer com que você se agigante e aprenda muito. Episódio 39, eu falei no início que ia falar de religiosidade, espiritualidade. O 39 é fé ou medo? Quem tem fé não tem medo. Quem tem medo não tem fé. E nesse episódio eu digo que agora eu sempre entro num avião armado. É isso mesmo, armado. Qual será a minha arma? Minha arma é um rosário. Eu seguro o rosário e esse avião me dá agora paz. Porque eu rezo o rosário, desenvolvi um medo bobo, né? Não sei porquê, viajei a vida inteira e ultimamente comecei a ficar com medo de avião. Pois não é que eu comecei a entrar armado no avião, com o rosário na mão, e o medo foi embora? Porque a fé se instala no momento que eu seguro o rosário. Episódio 40, Amor Fati. Nietzsche fala sobre isso. Amor Fati. Contente-se com seu destino. 41, A Arte do Pensar. Temos um livro com esse título, A Arte do Pensar. Pensar é uma arte. A arte é pensar. Episódio 42, Esperar sim, desesperar jamais. Tem muita gente que não viu o episódio da paciência e acaba se desesperando desnecessariamente. Espere. Mergulhe no silêncio. E se você esperar, aquilo que você pensou em fazer chegará. 43, contemple. Aqui eu faço uma homenagem a um estudante que eu estava indo para a aula e ele de repente, encontrei com ele estava olhando para frente, ele estava contemplando. E eu falei para ele que gravaria um episódio só sobre isso, sobre contemplar. Meus amigos, juntem tudo isso que eu falei até agora e você vai ver a importância de contemplar. Viver o momento pelo simples fato de viver. Pelo simples fato de viver.
Fernando Pessoa tem uma frase linda sobre isso, né? Onde ele diz que só o tempo de olhar, apreciar, ver o tempo passar, já é algo extraordinário. É mais ou menos assim que ele fala. Episódio 44. Ser humano, sim. Res, não. Ser humano. Seja gente. Tem gente que o corpo é de gente. O comportamento é de um quadrúpede, um animal. Às vezes é até uma ofensa a determinados animais. Mas aqui o que eu quero falar é que tem gente que é muito mal educada, grossa, arrogante e assim por diante. Seja gente. Episódio 45. Só colhes o que planta. Falei sobre isso. Você só colhe o que planta. Ninguém colhe o que não planta. 46. Quem recebe jamais esquece. Eu não quero me achar aqui na frente do Gustavo, mas eu estou falando do Gustavo pela 4ª vez. Ele com certeza recebeu o elogio. Ele jamais vai esquecer. Mas tem um detalhe. Quando a gente detona alguém, tu esquece. Quem esquece? Quem detonou esquece. Mas quem recebeu a traulitada jamais esquece. Meus amigos, a vida é para agigantar o outro. Use o poder da palavra para o bem e não para detonar as pessoas. Você não ganha nada com isso. 46. Quem recebe jamais esquece. 47. Ação ou omissão? Não seja um omisso. Seja um agente do processo. 48. Aqui também, Peter Drucker, pai da administração moderna, um homem que me ensinou o que é sabedoria. Com 91 anos eu assisti uma palestra com ele. E ninguém, naquela plateia de 4.000 pessoas, ninguém abria nenhum papelzinho de bala para não perder nada. Imaginem vocês como é um cidadão de 91 anos proferindo uma palestra. Aquilo era sabedoria. 50. Visão positiva do futuro. Estamos chegando ao final. A tua visão do teu futuro sempre tem que ser positiva. Sempre. Isso faz toda a diferença. O universo conspira. Por providência divina, você chega lá. Agora, quem tem uma visão negativa do futuro também vai colher isso. Episódio 51. O segredo da longevidade. Interessante, né? Quando eu gravei esse episódio e lancei, alguns mandaram assim para mim: Maurício não falou nada sobre saúde física. É verdade. Os 5 passos têm muito a ver com saúde mental. A saúde mental interfere na tua saúde física. Não estou dizendo para não cuidar da saúde física, mas aqui é o teu nome de cérebro, né? Aqui controla tudo. Tudo. O segredo da vida está muito aqui. Muito aqui. Episódio 52. Alma e coração. Quando tu faz as coisas com alma e coração, você se agiganta. E lá nesse episódio eu falo da minha avó mais uma vez. Iniciei com a minha avó, termino com a minha avó. Minha avó me mandou numa outra carta uma frase linda, que diz assim, a frase dela: fazei com alma e coração aquilo que na vida foi te dada a oportunidade em fazer. Sabedoria é o nome disso. Meus amigos, chegamos ao final. Espero que você tenha gostado. Visite esses episódios, compartilhe esses episódios e nos vemos numa próxima. Viva a vida com alegria, com intensidade, com amor, com generosidade, plantando bem, porque dessa forma você continua comigo nesta caminhada, nessa corrente do bem, e dessa forma você se agiganta e você agiganta quem te rodeia, e dessa forma a gente muda o mundo. Que mundo? Aquele que está ao meu redor. E se eu mudo o mundo que está ao meu redor, eu passo a fazer um contágio positivo para os demais. E cada um ao meu lado, contaminado pelo bem, vai contaminando os demais. E daqui a pouco a gente chega lá. Beijo no coração.
chegamos ao final da nossa jornada. 53 episódios de um cidadão que hoje, 1º de maio, completa 54 anos. Obrigado por estarem comigo. Até a próxima!